Aô, povão! Aê, meu povo! Chegamos, hein? Chegamos, mais um ao vivo neste canal maravilhoso. Tá com saudade, né, menino? Da minha casa e de vocês aqui no canal. Há 9 dias que eu não venho aqui, menino. É, mano. E a gente tem muita novidade. Muito, mais ou menos. Mas pra mim é muita, né? Enquanto tá andando, tá maravilhoso, né? Olha, aqui choveu para um. E aqui, lembra, eu botei uma vez lá no Instagram, que foi a primeira vez que eu vi um full rainbow, um arco-íris completo. E vai sair outro aqui, hoje tá bem... Ops! É que hoje tá bem clarinho, mas saiu inteirinho aqui de novo, full. Então, toda vez que chover, nós vamos ter essa maravilha aí na porta de arco-íris completo na varanda da minha casa. Menina, é pra você ver, tá vendo? O lago tem suas coisas boas, né? Os perrengues, mas tem as coisas boas. Ó, você que é novo no canal, nós estamos construindo aqui na Flórida de frente para este lago maravilhoso e estamos mostrando tudo para vocês ao vivo aqui no canal. Então já se inscreve, deixa seu like, já vai comentando. E a gente já passou aí, essa é a 41, né? 41. Live 41 e tem mais 40 lives para você ver de puro suco do perrengue. Tem o perrengue de tudo, tem quanto a gente pagou em tudo, então... Teve o acidente lá do muro na última live. Teve o acidente do muro na última live. Nós temos que falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o acidente. Então, nessa live, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o acidente, porque o Marcelinho conseguiu pegar o report. Nós vamos mostrar para vocês o isolamento térmico da casa, que é muito, muito, muito importante. Ter um isolamento, tem que ter isolamento térmico aqui, a gente tem, porque a casa tem ar-condicionado, né? Todo mundo aqui fica com ar-condicionado e no frio o ar quente. Mas é muito importante a gente ter o isolamento térmico. A gente aqui usou 4 tipos diferentes de isolamento térmico, nós vamos mostrar para vocês. A escada lá em cima, que eles já arrumaram aquela meia parede, que foi erro de projeto, lembra? Aquela escada desgraceiro na escada. Então, arrumamos também. O que mais que a gente tem para falar? Ah, aqui fora eles já começaram a colocar uma manta que tem assim uma telinha, parece uma telinha de galinheiro. Nós vamos mostrar para vocês também, para poder botar o reboco, porque a parte de madeira, como é que gruda o reboco? Não é? Né? Na parte dos blocos, beleza, mas e na parte de madeira? Então, bora começar por onde? Por fora ou por dentro mesmo? Você que sabe. Tu quer mostrar primeiro o isolamento térmico ou tu quer mostrar a parte dos rebocos? Tu que sabe. É que tá ventando um pouco aqui. Então vamos ficar aqui dentro. Vamos ficar aqui. Então, agora aqui, eu entrei, sabe o que eu pensei? A minha sensação de que eu tava com o ouvido tapado. Pois é. Porque antes era tudo aberto, porque as paredes são de drywall e ainda não fechou, porque precisava, né, do isolamento térmico. Então, o que fechou parece que tá um box assim, porque... isola termicamente, mas também isola o barulho, né? Então, o som, né? O som não fica propagando, então parece que eu tô com o meu ouvido tapado. Então aqui, ó, essa parte já foi toda fechada, essa é a parte da garagem, né? E essa é a parede da sala. Então, quando eu disse para vocês que a gente usou 4 diferentes, aqui a gente já tem 2 tipos, ó. Esse aqui, que é um papelzinho. É que aqui não vai dar para eu mostrar porque ele não tá rasgadinho, mas ali ele tá rasgadinho. Vai na beiradinha aqui dele, não dá? Não dá. Aqui, ó. Ele é um papel... Ele tem alumínio, com alumínio, tá vendo, ó? Esse alumíniozinho aqui. Então, aqui tá falando, ó, é um... Shield é um... gente, eu com as palavras que eu nunca sei, a tal das palavras. Shield é... Shield. Um shield. É um negócio de vapor shield. Gente, não vou lembrar o que é shield. Coloca aí na fila, faz favor. Então, aqui tá falando, você também não lembra, né? Não lembrei, senão eu já tinha falado. Que é um insulation refletivo. Então, o que eu entendo é que o calor bate... E aí bate no papel e volta. Né? Então, aqui na parte de fora dos blocos é o que eles usam, tá vendo? Ali eu nem sei, porque ali tem bloco. Ali tem uma coluna. É verdade. Então, toda a parte do bloco... que tem bloco da casa, toda essa parte de baixo, eles usam isso porque o bloco já é uma coisa que já dá uma protegida, né? Nessa coluna aqui em cima também. Tudo que tem bloco de concreto, eles usaram. E aí, aqui nessa parte, que é a parte que aqui vai ser drywall normal, que é parede isola a garagem da casa, né? Eles usam essa que é uma rosinha, tá vendo? Tá vendo? Parece um bichinho de pelúcia. Então, essa aqui, o insulation é essa rosinha. Aqui dá pra ver ela melhor. É tudo de fibra de vidro, isso. Cuidado, hein, pra você não ficar se coçando. Tá. Fiberglass, tá vendo? Então, essa aqui é a rosinha. Parece algodão doce, velho. Parece algodão doce. Tá vendo a diferença? Ó, toda a parte que é bloco, então, é esse alumínio.
E a parte que é... Olha aqui como fica. Não, aqui ficou muito bom. Você Parece imagina, que eu tô com o vidro a hora que eles veem o tapado. estúdio lá, vai ficar muito da o hora. estúdio é outro, calma. O estúdio é outra coisa. Tá vendo? Aí eles já recortam tudo, ó, pra poder depois fazer a instalação da elétrica e tal. E aí aqui na garagem é outro diferente. E eu não sei porquê, mas... Marcinho falou que eles falaram que é mais denso, é a né? espessura, é a aqui espessura. tem uns que caíram, ó, que dá pra gente ver. O Marcelo não quer que eu fique pegando. Mas isso aqui também é fibra de vidro? É tudo fibra de vidro, filho. Ele é mais grosso, tá vendo? Ó, esse que eles colocaram aqui na garagem. A espessura dele é maior para isolar mais, porque é onde a gente anda. Ah, tá. Todo Entendeu? o teto da garagem, ó. Já tá com tudo. Aquele Tem ali caiu esse. daquele buraco ali, ó. Tem uns que caíram por causa que eles largaram a porta ali aberta. E aí ventou. Olha só. E caiu. Aí deu uma zoada aqui, ó. Mas depois eles arrumam. Mas não é nada muito... Mas, gente, a big deal, diferença de som é gritante, juro. Não é? Incrível, incrível. Então aqui embaixo já tá tudo certinho e aí o drywall vem por cima, né? Isso aqui tudo. Nós vamos mostrar pra vocês também. Aí já ficou os cabinhos já tudo aí no jeito. Já tá tudo a elétrica aprovada. Só conseguiu fazer essa parte porque o frame tudo aprovado, elétrica aprovada, mechanical aprovado, que é a parte do ar-condicionado. Então tá tudo aprovado, pôde fazer essa parte do isolamento. Então toda a parte aqui de baixo, de bloco, aqui já muda, ó, porque, ó... Não tem, então. Porque aqui não tem. Então, e nem no teto. Uau! Tá vendo? Aqui meu ouvido desentupiu. Mano. Não, eles vão perceber nitidamente essa diferença no áudio. No áudio. Olha aqui, então essa parte de bloco toda é assim, com alumíniozinho, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá o alumínio. Aí você tem ele aí, né? É bem papel alumínio mesmo. Mano. Que simplesinho, né? Mas ele tem uns furinhos, você percebeu? Tem, Olha lá. Não, olha nessa beirada aqui que você pegou. Ó. Você pode ver que ele tem um monte de furinho. Sim. Tira ele, pode tirar ele, esse pedaço aí. Pega na mão. Pega na mão. Tá Vamos vendo? ver aqui, focar aqui. Aí, acho que agora focou. É isso aí, tá focando mais sua mão, mas tudo bem. Tá bom. Bom, já que a gente tá aqui e eles deixaram esses pedaços de coisa aqui, ó, isso aqui é essa manta que eles colocam na madeira. Tem um pedacinho solto aí, você pode pegar. Ó. Na parte de madeira da casa. Cuidado só com a sua mão, que isso daí, mano, corta mesmo, hein? Ó, eles começaram a colocar isso tudo, Marcelo falou que é grampeado. Tudo grampeado. Na parte de cima, que é madeira, a casa, porque o reboco, o estuco, vai aqui. Tá vendo? Parece uma telinha de galinheiro, olha. Então ele já vem assim, ó, ela já vem assim grudadinha, tá vendo? Uma na outra. Aí o cara joga ela na parede e mete e grampeia grampo nela. Pra depois vir o estuco. Dá até pra mostrar aqui, ó, sem ter que ir lá fora, que tá muito... Ah, não, aqui eles ainda não fizeram. Lá na frente tem. Lá na porta tem. Vamos lá, dá uma olhada lá. Então, essas partes de dentro, gente, se vocês estiverem se perguntando, não vai o isolamento, que aí no caso não seria térmico, seria para acústico, né? Você pode até colocar, mas, mano, ninguém coloca, é muito difícil alguém colocar nas paredes de dentro, né? Mas aqui já temos ele aí, ó, aplicado ali fora. Aqui fora, ó. Porque, querendo ou não, acusticamente não isola tudo, tá, gente? Mesmo com a... Não sei se eles vão conseguir ver, porque nós estamos contra a luz aqui. Deixa eu ver se desse Acho que ali dá pra ver melhor. Aqui acho que vai dar. Tá vendo? Lembra dessas que era tudo verde, as madeiras? Então, aí aqui eles já jogaram tudo, tá vendo? Vamos ver se dá pra ver mais de perto. Aliás, que parou de chover aqui também, né? Mas cuidado pra não enfiar o pé aí. Vamos lá. Ixi, olha como é que tá isso aqui, ó. Nós temos um lago na porta de casa, literalmente. Aqui, ó, gente, ó, eu não vou lá não, mas ó, aqui já tá vendo? Nessa parte preta aqui, ó. E aí, tá vendo que já tem essa parada branca aí, que é como se fosse um trim, como é que fala trim? Não sei também. essa faixinha branca que faz o arremate, né? Aí que até aí vai ser a espessura onde vai o reboco, né? E aí a divisão de um pro outro. E aí fica com os frisinhos, assim. Sim. Toda casa, se você vier pra cá e reparar, toda casa que ela é estuco, ela tem um frisinho, assim, ó, uns frisinhos. E eu acho que deve fazer por seção, né? Também. A gente mostra quando tiver pronto, vocês vão entender os frisinhos. É que agora não dá pra ver. Bom, a gente tem que tomar atenção aí. Antes disso, você não quer mostrar aquele vazamento que tá dando aqui, pra gente já deixar isso aqui registrado?
Que aqui, ó, eu reparei, eu já tinha reparado nessa parede que umas partes da madeira tava assim, tipo Úmida. uns buraquinhos. É. Não tava úmido, tem uns buracos. E aí eu Tá, mostrei você tá pro falando rapaz. antes. Antes. Ok. É, e eu já tinha mostrado pro mestre de obra. Não vai dar nada não, beleza, tá bom. Aí agora eles puseram isso aqui, ó, e deu pra gente ver que já tá moiou. vazando, ó, tá vendo? Peraí que eu vou levantar lá. Aí, ó. Ó, tá vazando, então já tirei foto, porque não pode fechar com isso aí vazando. Pois é, agora a gente não sabe se tá vazando da parte do telhado ou daquela emenda da parede com o telhado. Então, vamos ter que descobrir, porque É. não pode fechar com isso aí vazando, não. Pois é, espero que não aí fique depois mais. vai molhar No quarto da drywall. Sofia também tinha um lá, mas eu acho que era por causa da janela que não foi instalado. A janela dela ainda tá ruim, né? E vamos subir aqui, então. Tá vendo essa parte aqui da escada também, gente, que é bloco, ó? Vai com esse papelzinho aqui também, ó. Tudo que é bloco vai esse papel, e aqui que já é madeira, vai essa rosinha. Tá vendo? Bora subir. Bora. Shield é escudo, obrigada, Alma, escudo. Você lembra do Capitão América pois agora, é, tá bom? por isso que eu fiz assim, do Shield. Então. E eu lá lembrei que chama escudo. Puta merda, muito obrigada, gente. Olha aqui, já vamos mostrar a diferença? Vamos. A escada, que foi erro de projeto, olha isso aqui. A gente tinha, primeiramente, deixado aquela parede aqui, né? Mas Marcelo A gente achou melhor tirar. abrir. E aí eles deixaram assim, tiraram, arrumaram a elétrica aqui, que antes estava de cima, agora está aqui embaixo. Sim. Deixaram essa meia parede para a escada ficar aberta. Aí aqui depois, se a gente quiser, dá para fazer outras coisas. Se você quiser A gente tem um projeto que o meio Fernando que fez fechar pra gente. com o tal do... Ripado. Aí seria aqueles ripadinhos vazados, sabe assim? Só que é um ripado mais grosso. Seria um ripado mais grosso. Eu não sei se eu quero ripado, eu tô com meio que um ranço de um ripado. De repente a gente faz alguma coisa na parede, aí acho Eu que vai pensei, ficar mais legal. falei pro Marcelo, talvez revestir essa parede aqui, que já que ela vai ficar aberta com alguma coisa mais legal. Porque eu tô com um pouco de ranço de ripado e fita de LED. Eu preciso confessar, tudo que eu vejo tem o tal do ripado e muita fita de e LED. aqueles penduzinhos também de LED, assim? Qual? Você tinha falado. Aqueles que fica pendurazinho, aquelas luzinhas, que é muita, uma do lado da outra. Não, tem uns que faz assim, ó, vem da parede pro teto, umas fitas de LED, assim. Isso. Não, mas aí, olha, tem uma fita de LED da parede pro teto. Aí você olha aqui, tem uns LED aqui. Aí tu olha lá, tem uns LED muito high-tech, ripado, né? ripado. Não é high-tech, é muita coisa pra minha cara. Eu acho assim, eu gosto quando tem um negócio que você olha, você fala, entendi. É tipo roupa, quando a pessoa, ela coloca tudo Tô ligado. de uma vez, sabe assim? E aí você não sabe pra onde olhar. Aí eu tô vendo muito assim, as coisas, muita coisa na casa, e eu tô pegando um pouco de ranço. Eu devo admitir isso aí. Então aqui ficou assim, ficou aberto. Ficou melhor, eu achei, viu? Ficou. Pelo menos agora aqui a gente tem até alguma visãozinha aqui, ó. E aí, aqui, se você não sabe a saga da escada, gente, você tem que voltar nas lives aí, que isso aqui já me deu uma dor de cabeça. É erro de projeto essa escada aqui. Tá? Isso aqui era para passar um duto de ar-condicionado. Isso aqui era fechado porque não podia abrir, que ia passar um ar-condicionado e nunca passou ar-condicionado. Só para contextualizar, certo? Aí, menino, aqui também, né? Já começou tudo fechado. Essa parte daqui, ó, como é diferente lá de baixo. Lá de baixo era a folhinha. E aqui já aqui é isso aqui, tá vendo? É pinkzinho. Pois é, eles passaram um negócio também no chão aí, tá Eu vendo? vi essa parece um coque. ripinha. Também não adianta de nada, que tem uns pedaços que não pegou. Acho que ele fez só por desencargo de consciência Sei mesmo. lá. E aqui é o quarto da Sofia que tá vazando em algum lugar, ó. Em algum lugar não, é na janela. Na verdade só tá vazando tudo, né, olha. Então, mas é por isso que eu tô te falando, como não tem a Aqui, janela aí, entendi. então Tá vendo que tá escorrendo. até molhado, ó? Tá certo, Tá vendo que tá a até madeira aqui, aqui tá até molhada, ó. Tá certo. Ó, e aí dá uma cagada aqui em tudo, tá vendo? Ó, até aqui tá até bastante, ó. Aqui tá até bastante. E para quem tá se perguntando, não temos janela ainda. Faltam 3. Não sei quando vai chegar. Ninguém, diz que ninguém tem essa janela para Pois vender. sabe quando falaram que essa janela vai chegar? No ano que vem. Você tá zoando, né? Não, tô falando sério. Foi o que eu recebi de coisa. Falou, a empresa, a fábrica só tá entregando agora pro ano que vem. Pegando o pedido pro ano que vem. Você tá brincando comigo, né? Ué. Tanto é que eles falaram que eles vão ver se arruma outra de outra marca pra colocar aí. Entendeu? Porque da mesma vai ficar difícil. Eu vou respirar, deixa eu contar um até 10. Isso. Porque falaram pra mim que essas janelas estavam compradas e estocadas há 1 ano, porque essa casa ficou parada há 8 meses. Sim.
porque não tinha madeira. Lembra disso, gente, que não Lógico, tinha madeira? o povo não é besta. Então, nossa, as suas janelas já estão compradas e estocadas. O cara nem aguenta mais ficar com as janelas lá. Pois é, então veio faltando 3. Aí só o ano que vem. Bom, aqui você já pode mostrar o telhado, Tô né? contando até 10. Ah, você tá contando ainda? Aham. Ok. Pronto, já deu, hein? Então a gente mostrou já 3 tipos da insulation, né? Que é o Isolamento térmico. Isolamento térmico. O papel, a branquinha lá Da garagem, a rosinha e o teto agora, Essa que é aqui, ó. outra, diferente, que é a espuma. Posso abrir aqui que tá calor? Pode? Eu não sei nem porque que tranca isso aí. Acho que se você puxar, ela já Tá vai. aberto já. Isso aí. Ó, e essa espuma que tá a vendo gente aí, resolveu... Lembra que a gente fez o upgrade disso? Era pra ser a rosinha também. Não, aí em cima era aqueles flocozinhos, é diferente. floco, era outra? É um floco que vai depois do drywall. Então era pra ser um outro que é ela não é juntinha assim, ela é toda zoada. fica toda cagada. É ruim demais porque você não sabe nem onde você pisa depois no forro. quando você Exato, precisa. ela fica jogada no forro, né? Isso. Então, por isso que ia ter aqueles respiros e os caras, a gente fez o upgrade para essa aqui, pagamos $5.000 a mais para ter esse Sim. do que a outra, pra você ver a diferença de preço de uma para outra, Mas o cara né? falou que essa aqui é a melhor do mercado. É. Não tem coisa melhor, tanto para calor como Quanto para pro acústico. acústico. Entendi. Ela faz os dois. Então, Papéis. mas a gente pôs por causa do calor mesmo, que é muito quente, Não, o gente. sol E o regaça aqui. telhado é a parte mais quente, né? Que é onde o sol tá direto ali. Então, a gente tinha antes, a outra tem os respiros que vão no telhado. E lembra que eles cortaram, que a gente fez o upgrade e o cara não recebeu o upgrade, cortou tudo o nosso telhado, cagou tudo. Aí depois teve que remendaram remendar? tudo. É. Então, porque essa não precisa de respiro. A outra precisa de respiro para o calor sair, entendeu? Sim. Essa não precisa, porque vira que nem um cooler, uma caixinha de cooler assim. É um isoporzão pra você botar as brejas dentro. Aí você pergunta, Tati, mas por que vocês não botaram na parede? Porque realmente o teto é aonde pega mais o calor, né? Agora, aqui nessa parte do cinema e do estúdio, a gente acabou colocando ela por causa também do isolamento acústico, né? Porque o cinema, normalmente, você assiste uns negócios no pum, 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 né? E o cinema, ele faz e parede... aqui é legal que aqui é do ar-condicionado, ó. É. Então já ficou isolado o barulho do ar também aqui pra gente. Exato. E o cinema, ele faz da parede com o nosso Com o estúdio da Web TV, né? Então, o estúdio também foi inteiro feito dessa aqui por causa da acústica do estúdio. Essa aqui é a melhor parte, gente. Isso aqui é um estúdio mesmo, de verdade. Não é o que a gente tem lá hoje, que é totalmente improvisado. Lá não, Aqui então, tá tudo sendo feito pensadinho. Aqui dá pra ver, ó, que o teto é mais baixinho. Ah, sim, ó. Aí, então, aqui a gente resolveu investir mais e fazer inteiro, entendeu? Como se fosse uma caixa acústica mesmo, para poder... não é que a gente grita, né? Que a gente não grita, né? A gente não grita. Ou também barulho de fora que atrapalha, que nem lá em casa, vira e mexe, né? Toca a campainha, os cachorros latem, porque escutaram a campainha. Né? Sofia abre a porta, os cachorros latem. Então, assim, Aqui ninguém nós temos uma atrapalha portinha ninguém. fechada e tal. Ninguém vai atrapalhar Ficou ninguém. só os cabinhos pra fora. Ainda bem que eu e o Fernando nós viemos aqui, viu? No dia que os caras estavam pondo a espuma. Por quê? Porque a gente que fez isso aí. Nós jogamos pra cá, Vem cá pra eles desenrolamos verem eles. como fica. Pra poder deixar isso aí tudo enroladinho pra não estragar os cabos, né, mano? Então, eu vou até botar um videozinho que o Marcelo gravou do celular mesmo lá no Mas Instagram. olha, é duro, gente. Olha. Segue a gente lá no Instagram. Ele joga, aí ela faz, ela expande, né? Ela expande. Então, é caro, mas a gente resolveu investir nisso aí. Pois é. Pro aí nós telhado, fizemos até aqui, ó, tá vendo? Pra e pro dividir estúdio e tudo pro mesmo. cinema. Esse aqui é o closetzinho onde vai ficar todo o equipamento nosso agora. A gente vai montar uma central aqui, né? Não sei se eu já cheguei a falar isso pra vocês, mas ó, os cabos vêm tudo pra cá, ó. Esse aqui é só o cabeamento do estúdio. Então vai ficar tudo montado aqui dentro. Já tem um ar-condicionado aqui, uma boquinha de ar-condicionado aqui em cima, ó. Que é pra deixar tudo geladinho, tá vendo aí? Bem gostoso. E aí aqui distribui, né? Pra mesa da Tati, lá embaixo. Né, lá, ó. Na mesa da Tati, aí aqui vem pra minha. Aqui caiu um negócio aqui, que o vento derrubou. Ah, é. Mas esse aí é aquele trimzinho lá. Não tem que arrumar. Não dá nada, não. Uhum. Mas aí já dá pra ver agora, né? Com as paredes, né? Ah, não, é outra pegada, né, Então, mano? aqui vocês sabem, né? São três
como se fosse 3... gente, minhas palavras estão fugindo da minha cabeça. São 3 sessões. Não é Os 3 ambientes. Ambientes diferentes. Essa parte que é a parte que vocês enxergam lá na Web TV brasileira, ó, que é a vai câmera. ser a mesma coisa que é hoje, o mesmo esquema de mesa. Mesma configuração. Eu de costas pro Marcelo, porque pra gente funciona muito bem. Aí aqui vai ser aquela parte do meu sofazinho, que quem é membro do clubinho... Tá ligado. Cadê os membros do clubinho? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Tá ligado? Então, aqui vai ser aquela parte do meu sofazinho. Então, a minha televisão vai ficar pra cá e não ao contrário igual é hoje. Sim. E aqui vai ser um wall com 4 televisões. Isso. Inicialmente é assim que tá no projeto. E essa parte daqui vai ser uma parte pra gente... Porque eu e o Marcelo, a gente precisa passar pó um pouquinho antes, entendeu? Mas é uma besteirinha, vai ser uma mesinha de aí, maquiagem. que pode virar até um cenáriozinho. Pode virar outro cenário. Tudo acaba virando cenário, né? Então vai ficar bem legal isso aqui. A gente fez ele comprido justamente porque a gente precisa desse espaço, porque na hora da fofoca eu uso o teleprompter e precisa ter um espaço mínimo de estar longe do meu olho para o meu olho não ficar assim, ó, entendeu? Sim. E o olho fica lendo o que está escrito. E aqui é o estúdio, para quem é novo. Estúdio não. O cinema. Lá é o estúdio, aqui é o cinema. Olha como já ficou escuro, Marcelo. Já. E nós vamos pintar de cinza? Nós vamos. Porque aqui, ó, isso aqui foi projetado para ser um cinema, tá? Não foi um quarto que a gente Adaptada. falou. Sobrou, vamos fazer um cinema, que é o que acaba acontecendo. Não, isso aqui foi projetado para ser um cinema, por isso que só tem essa janela. Inclusive, a gente ficou pensando, vamos ter janela ou não? Porque cinema tem que ser escuro, né? Aí eu falei, não, bora botar uma janela nesse canto. Por quê? Se um dia a gente quiser vender essa casa, que não é o que a gente pensa, vender, senão eu não estaria nem gastando muito dinheiro com esse tipo de insulation. Automação também. Não, de insulation, porque não faz diferença na hora né? de vender a casa, ninguém leva em consideração Exatamente, isso. A gente está fazendo pra gente, né? Mas vai saber. Então eu falei, bota uma janela, porque aqui na Flórida, pelo menos, não sei no resto dos Estados Unidos, só é considerado quarto o espaço que tem janela e closet. Sim. Se não tem janela e closet, não pode ser considerado um quarto. Então a gente falou, bota, porque que aí a gente vende como se fosse um quarto. A pessoa pode falar que é um quarto. Então isso aqui foi projetado para ser um cinema. Pois é, por aqui isso, ó, mostra aí o que vai ser aí. Aqui é o bar, vocês sabem, mas se você que é novo, né? Então tem um wet bar. O wet bar é quando tem uma pia. Porque podia ser um dry bar, que é um bar seco, sem pia. Sem a gente resolveu botar pia, porque aí você usa a louça aqui, bebe alguma coisa e tem que levar lá embaixo para lavar. Já larga aí, já lava. E a gente resolveu... E aqui, ó, é a plataforma do row de cima, porque já que é um cinema, então aqui vai ter A gente pode dá para pôr até 10 cadeiras, se a gente for 10? colocar, dá para pôr 10 cadeiras aí. Credo! 5 em cima e 5 embaixo. Ah, tá. Eu falei 10 aqui. Não, falei, 5 em cima e 5 embaixo. Aqui eu tava pensando em pôr cadeira, daquela de cinema de casa mesmo, que você faz assim. E aqui embaixo eu tava pensando em botar um sofazão gostoso, chase, né? mas um chase daquele que vocês chamam de chaise. Um chase que, tipo assim, um sofá bem grandão, estilo chase, bem mas gostosão mesmo, juntos, né? Bem confortável. Eu até botei uma foto uma vez lá no Instagram de um cinema assim. E aqui dentro é um quartinho, o audio room, né? Então aqui você vê, né? Dá a diferença lá dá lá o negócio lá pro estúdio. Aí aqui também já tá fechadinho, bonitinho. Ó, irmão, os caras abriram minha caixa. Essas caixas aqui, ó, é onde vem toda a parte do áudio e a automação da casa inteira. Então vai ter um rack aqui. E aí a gente vai botar todo o equipamento nesse lugar aqui também. Preciso fechar isso aqui depois, deixa eu abrir essa aqui. Aí, então tá tudo aqui já, das câmeras de segurança. Esse quartinho é um absurdo de grande, não, né? É enorme, olha isso. Não precisava. É enorme. É bom que o Marcelo, tudo as veiaria dele vai jogar aqui dentro. É o melhor lugar mesmo, né? Aí ele não fica usando os closets dos quartos. Não, e lá embaixo na garagem ele tem um quartão também de tranqueira pra ele. Isso, é quartos de tranqueira. Adoro. Mas já não dá pra ver como ficou escuro, gente? Escuro, e aqui, abafado e quente. Exato, aqui vai ser o único lugar que a gente vai pintar de uma cor diferente inicialmente, tá? Porque a casa é inteira branca, inicialmente, e aqui eu pedi pra ser da cor das portas, porque as portas nossas não são brancas, são que nem um charcoal.
cinza... Um cinza chumbo, chumbo, isso, pronto. Então aqui dentro também vai ser tudo pintado, rodapé, a porta já ia ser, né? Tudo, teto, tudo pintado de um chumbo. Porque é cinema e tem que ser escuro. Rodapé branco? Não. Aqui dentro do cinema, certo. Já viajei lá no lance da casa toda. Bom, aqui nós já olhamos, né? Já olhamos. Então é isso, ficou legal, né? Achei maravilhoso. Pois é, olha aqui o pé direito aqui, como é que ficou da hora também, ó. As janelas aqui da frente teve que fechar, né? Sim, isso aí nós mostramos. Não tem previsão, tem? A janela? É o ano que vem também? Não, isso daí não pode. Que essa história do ano que vem para aquelas 3 ali me pegou de surpresa, né? Né? Uhum. Então, aí aqui a gente tem o pezinho todo direito. O Rafael falou, é incrível como a obra ia andar rápido se o povo decide trabalhar. É isso. É isso. Esse é o detalhe. É exatamente isso. Quando está tudo certinho, no schedule, né? Que é tem uma para agenda. isso que você contrata uma construtora, que é para eles estarem, né, levando a sua obra e você não ter dor de cabeça com nada. Por isso que você paga 20% do valor da sua obra para a construtora. Se tá tudo no schedule certinho, ó, que beleza, vai muito rápido. Agora, se não tá... Pois é, vou até contar um segredinho pra vocês. Essa escada aqui, ó, quem refez isso daí foi eu e o mestre de obra. Ó, o Marcinho. Colocou o stamp dele, hein, Cheguei aqui, gosta assim. Cheguei aqui cedinho, nós metemos o pé e fizemos isso aí. Estão perguntando, quem que perguntou? A Kátia Carvalho, o muro consertou? Ô, filha, bora falar do muro? A história do muro. Quer ir lá embaixo que lá tá mais fresquinho, que tá aberto, que aqui tá fechado. Vamos lá. Olha que maravilha. Agora tu desce aqui, ó. Tu tem uma visãozinha aqui mais ou menos, né, gente? Ó, não, melhorou, primeiro degrau, melhor aberto assim. Primeiro degrau, segundo, terceiro. Eu acho que a gente vai acabar fazendo... Quarto, aí aqui já perdeu, ó. Agora, que revestimento colocar nessa parede? Porque eu também tô com ranço de muitos revestimentos. Não é? Ai, gente, eu sou muito assim. Quando eu vejo uma coisa muito, aí eu já não quero. Que nem... tem muita coisa aqui em casa que foi escolhida há 2 anos, né? Que a gente... Piso, um monte de coisa que eu já queria há muito tempo, se eu fosse ter uma casa, colocar na minha casa. Só que hoje eu tô vendo isso na casa de todo mundo. Eu falo, meu Deus do céu. E aí eu já começo a pegar ranço. É melhor ir no basicão mesmo, entendeu? Mas o piso vai ser... Tipo as casas mid-century, que até hoje faz sucesso. Não sai de moda. A gente vai falar do muro, né? Vamos falar do muro. Então, nosso Marcelinho pegou lá o report. Vou ficar aqui, que aqui tá mais fresquinho, que tá aberto. Ai, que bonito que já ficou, olha. Ai, que delícia de brisa. Então, o Marcelinho pegou... Olha como clareou, mano. Caraca. O report. E o seguinte, foi às 9 e pouco da manhã o acidente, né? Sim. Ou seja, não era de noite, não foi o escuro que fez a pessoa não ver a curva. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste a última live, que a gente mostrou o acidente. Não vou lá agora de novo, porque tá tudo molhado. Eram 2 pessoas, uma que estava dirigindo e um passageiro, passaram direto na curva, deram no muro. Estavam sem cinto as 2 pessoas. Sim. O airbag abriu, né? E, obviamente, com o choque. Com a porrada que deu, abriu. Acabou machucando as pessoas. Machuca porque o airbag estava na tua cara, né? Ainda bem que abriu o airbag, porque se não tivesse aberto... Tinha saído pela janela. Exatamente. Estava sem cinto. E aí chegou a ambulância e levaram eles, porque eles estavam reclamando de dores no peito, por causa do impacto da porrada. Do airbag, né? E aí, no próprio BO, a polícia já coloca a estimativa do damage, do estrago feito. Feito no muro. Colocaram $5 mil de estrago no muro. E pra gente, maravilhoso. Porque foi isso mesmo que eles... Que mandaram pra gente. Mandaram pra gente pra poder, foi 4,5 que eles mandaram para poder, a empresa que instalou o muro, para poder reparar isso aí. Então, agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse BO, acionar a seguradora dos caras, para poder a gente receber esse dinheiro para poder mandar fazer o reparo do muro. Então vai demorar ainda, não é um negócio assim de um dia para a noite, né? Mas pelo menos... Eu acho que eles já cobram caro assim, porque eles já sabem que é tipo coisa de seguradora, tem carro, porque não make sense você pagar... Quanto nós pagamos no muro? $52 mil. Aí você troca um painel... Um painel por 4,5, por 4.500. Acho que eles já fazem isso aí já para ganhar um cascalho, entendeu? A empresa, né? Óbvio.
Então, e aí demora um pouco, mas eu e Marcelo, a gente está tentando, lembra que eu falei, entrar em contato com a cidade para ver se antes da gente arrumar o muro, se eles não colocam 2 lombadas. Uma de um lado do outro, melhora a placa aí, porque as placas tá tudo cagada. É. Como a gente falou, no dia seguinte, no sentido contrário, passou um carro lá direto na mesma curva, só que no sentido contrário e arrancou a placa. É, exatamente. Então, a gente já tinha entrado em contato com eles, falando, lembra? Já expliquei isso aí. Aí a gente vai entrar em contato de novo para ver. Porque a gente tem medo de mandar arrumar e fuder de novo. Ah, tudo bem, mas eles vão pagar. Vão, mas mó dor de cabeça, né? Então a gente tá querendo arrumar direito isso aí, para as pessoas não baterem, não se machucarem. Porque eu não quero velhinha, já pensou se alguém morre na frente lá do meu muro. No meu muro. Então, e aí então a gente tá... Isso aí ainda vai demorar, a gente vai avisando vocês como é que vai ficar isso aí. Mas o bom é que eles fizeram um orçamento, a polícia fez um orçamento certinho, realmente, do que vai sair, né? Ia ser. Do que vai sair. O que mais? Tá ficando tudo lindo, obrigada, Vivian. Já vai ficar tudo no lugar. Bom, diz que depois do drywall, se todo mundo quiser trabalhar, se tiver tudo certinho, são 90 dias para terminar a casa. Vocês sabem, né, que por contrato a gente tem até novembro. Os 90 dias, o drywall, vamos supor, se entrar semana que vem. Vamos falar dos próximos passos, né? Então, essa semana agora, segunda já vem inspecionar? Segunda-feira já tem inspeção. Porque lembra que tem inspeção de tudo? Do isolamento térmico. Então, segunda-feira tem inspeção do isolamento térmico. Se passar, aí já pode colocar o drywall. O drywall já está todo aqui, já faz mais de mês que já foi entregue. Então, tudo isso aqui vai ser hang. Essa é só a parte de baixo, tá, gente? Ó, os lá de cima estão lá, ó. Eles já colocaram tudo com as máquinas. Lá no estúdio, vocês viram que também tem. Tudo isso vai ser colocado parede e teto, né? Parede e teto vai fechar tudo com esse drywall. E aí, a partir do momento que você tem drywall, lá em cima entra o concretinho que a gente mandou fazer também, um upgrade. Esse foi caro, foi 15 pau. Esse daí é para não escutar o barulho, né? Que é um concretinho, uma mistura de concreto com alguma coisa que fica fininho, uma incha e alguma coisa, uma incha e meia, incha e... não é um negócio muito grosso. Ele é bom para 2 coisas. Ele é bom, a maioria usa para não deixar, vamos supor, se pega fogo, ele não deixa passar o fogo, né? Demora muito mais para passar o fogo. Sim. Então, ele é muito usado em comércio e também para diminuir o impacto, o som de impacto de você andar na madeira. Tá andando. Né? Então, esse concretinho também não faz tem isso. Aqueles crack, né? Que algumas casas mais madeira, antigas, né? Mais antigas, você vai andando, dá aqueles crackzinhos na madeira. Então a gente resolveu investir nisso aí, porque a casa é pra gente. É mais uma coisa que se você vai fazer a casa para vender, não vale a pena. Não vale a pena você gastar. Não vale. Não vale a pena. Se você tá fazendo por investimento, o Rock tá ali na... Ele sempre vem, mano. Ele é apaixonado por mim. Por você, né? Se você está fazendo a casa para investimento, você não vai botar isso aí, nem esse insulation que é mais caro, não né? Tem necessidade. Então, mas como é pra gente, a gente resolveu investir. Aí vem isso, aí já pode botar piso aqui embaixo, já pode botar piso lá em cima, já pode instalar... Pode até pendurar uns quadros já, né? Já pode instalar porta, depois que colocar os pisos, já pode instalar rodapé, já pode depois instalar gabinete de cozinha e por aí vai, né? Aí a casa fica pronta. Lembrando que o nosso contrato é de entregar a casa prontinha. Então tem tudo, gabinete de cozinha, de banheiro. Portas. Tudo. É turnkey. Então a gente não muda antes de tudo isso estar instalado. A gente não vai mudar antes de ter geladeira, fogão, máquina de lavar, nada disso, né? Então quando a gente fala casa pronta, é pronta mesmo. E lá fora vai estar pronto assim ao redor da casa e a driveway, né? A parte da piscina, a gente está esperando ainda o projeto. Sim. Aí a gente vai ver como é que vai ser feito. Então, assim, vamos cruzar os dedos para que semana que vem passe nessa inspeção. Já coloquem o drywall, vai dar outra cara. Não, com o drywall você vai ver. Só que tudo fechado de drywall vai dar outra cara. Vocês vão aí sim poder ter noção dos espaços mesmo. E daí a gente só vai. Me preocupa muito essas janelas. Essa daqui do storefront, que é aqui, as grandes aqui, eu acho que isso aí eles estão fabricando, então não vai ter problema. Agora, aquelas que são padrão e não tem, aquilo lá acho que me preocupa mais do que essas. Tá bom. Bom, não, Bárbara, todos os revestimentos assim da casa já estão há 2 anos já.
E são super básicos. Agora, o revestimento dessa lareira... dessa aqui, ó. Dessa lareira, da lareira lá de fora... Que é essa coluna aqui inteirinha. Isso aqui é uma lareira ecológica, né? Mas ela vai até em cima. Então, aqui vai ter um revestimento diferente. Que há 2 anos eu queria, tipo, concreto. Agora eu já não sei. Porque eu vejo muito... Não, e também... na verdade não é você que não quer. Não, presta atenção. Conta a história do começo. Aqui ele tinha falado que dava para fazer um finish tipo de concreto, tá? Isso. Ele falou, dá para fazer um finish de concreto. Falei, beleza. Aí depois veio o mestre de obra e falou, eles estão querendo botar tipo um revestimento que não vai funcionar, porque aqui precisa fazer um cantinho delicado aí. E o revestimento não tem como fazer 45 graus de cada lado para encostar ele e fazer bonitinho. Isso. Então eu não sei o que vai ser agora. Eu queria muito concreto, mas eu também tô vendo muito por aí, mas eu gosto, eu acho bonito, não é porque tá na moda, há 2 anos eu já queria muito antes disso. E o revestimento dessa escada, se a gente for fazer alguma coisa, não tá no valor. Esse aqui tá, Sim. Esse e da lareira lá de cima. Sim. Agora, da escada, não. Aí da escada ela vai ser lisa. Dependendo do que vai ser colocado ali na lareira, a gente pode colocar o mesmo aqui. Você não acha que vai ficar melhor? Porque eu não gosto de um monte de revestimento diferente, não, sabe também assim? não curto não, prefiro... lá um negócio aqui, uma pedra aí, um negócio... Eu gosto de cohesive. É isso. Não gosto de muita, sabe assim? Sim. É igual eu falei pra vocês, porque parece que uma coisa compete com a outra, é como roupa. Você não sabe, você olha pra cá, aí a outra tá mais assim, pá, aí... Então, eu gosto de uma coisa um pouco mais calma, mais tranquila. Ué. Tudo um pouco parecido, né? Eu gosto mais, que nem aqui embaixo vai ser um piso só, não tem piso diferente nos banheiros, nada. Não tem piso diferente no nosso quarto. Gabinete também, a cor de madeira é tudo igual nos banheiros, na E lá cozinha. em cima, o vinílico também, em tudo vinílico, até nos banheiros, não tem diferença de piso de nada. Eu acho que a casa fica maior quando você não tem essa diferença de piso. Flow, né? Dá. Acho que dá, E eu não gosto mesmo, é de gosto. Tem gente que curte. Ainda bem que nós temos o mesmo gosto, né, gata? Eu não curto. E é isso, gente. Então, eu queria agradecer todo mundo aí que esteve aqui com a gente. E quando a gente tiver mais um update, talvez semana que vem, a gente volta para falar com vocês, tá bom? É isso. Um beijo. Amo vocês tudo. Fui. Valeu!